Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos falar sobre um tema que está cada vez mais presente nas discussões trabalhistas: a saúde no ambiente de trabalho e como a dependência química pode impactar tanto empregados quanto empregadores. E hoje recebemos a doutora Monique Kozlowski, juíza titular da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda e diretora do Fórum do Trabalho da cidade. Monique tem uma trajetória sólida, foi residente jurídica e procuradora da UERJ, professora de Direito do Trabalho e processual do trabalho no grupo LFG Volta Redonda e na ESA, Escola da Advocacia de Barra Mansa. Além disso, é mediadora do Clube de Leitura Clube da Monique, vinculado ao LFG Volta Redonda. Monique, é uma alegria recebê-la aqui conosco. Nosso objetivo hoje é entender sobre a ótica da justiça do trabalho, como lidar com as situações que envolvem o álcool e outro tipo de substâncias e a saúde mental no ambiente corporativo. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, né? Antes da gente iniciar, eu quero falar, assim, que eu acho que é importante o público saber que às vezes a vida vai encaminhando a gente para coisas sincrônicas. Eu não acredito muito em coincidência. Quando eu recebi o seu convite, né? Recebi o convite aqui do Circuito da Vida para falar, no mês de junho e julho, coincidentemente, eu estava em São Paulo e eu fui assistir uma peça sobre o tratamento de dependência alcoólica, que é a peça da Marisa Hort, chama Bárbara. Então, o público aí tiver interesse, não sei se ainda está passando, vim em São Paulo, e que retrata a história da jornalista Bárbara Gância, aquela jornalista que participou, ficou muito conhecida no Saia Justa, uns tempos atrás, lá no início, no primeiro Saia Justa, e conta como que ela se tornou dependente, a peça, e ela escreve um livro, o livro chama A Saideira, e conta justamente como que ela conseguiu vencer a dependência do álcool. E a peça, a Marisa Hort, é muito engraçada, puxa para um tom de comédia. E, além disso, estava em casa, a gente fica passando esses streams e vi um filme que eu achei o melhor que abordou a dependência química até hoje, que eu já assisti. E olha que tem muitos filmes, que é De Volta ao Mar. É uma história muito real de uma bióloga que vai para Londres e lá ela começa a se tornar dependente. E é um relato cru e é um relato muito real, mostrando as recaídas, porque é muito fácil você ingressar e sair, mas o problema é a manutenção. Então eu achei que é o único filme que eu vi que retratou de forma muito coerente esse tema, né? E eu falo que hoje a gente vive uma sociedade de excesso. A gente vive um excesso de informação, excesso de comida, excesso de pornografia, excesso de álcool, de rede social. Excesso de rede social, é um excesso, né? Então, na verdade, o que traz esse excesso? Aí a gente vai trabalhar aqueles conceitos do prazer e sofrimento. Então, acho que o álcool, o entorpecente, ele trabalha muito com isso, com esse pêndulo, com essa balança do prazer e o sofrimento. E aí eu deixo uma dica aí, quem estiver interessado naquele livro Nação Dopamina, que ele fala exatamente sobre até que ponto se inicia com o prazer e termina na prisão do sofrimento, que a dependência faz o afastamento do trabalho, o afastamento da família, o afastamento de uma carreira. E eu acho muito interessante, e quando a gente alia esses temas de prazer e sofrimento com essa sociedade atual do excesso, a gente acaba se anestesiando muito com os problemas dos outros. Então, eu acho muito importante um grupo, né, como o Circuito da Vida, que forma uma comunidade para debater esse assunto, porque você tem a chance da readaptação, da relocação, do retorno, né? E o Bicho Han fala muito sobre isso, né? Que é um filósofo, ele fala muito isso em Sociedade Paliativa, como que a gente começou a se anestesiar com os problemas dos outros. Então, acho que é importante a gente ter esse momento, nem que seja para a gente tentar olhar, né, que há saídas, há possibilidade e a possibilidade de voltar. Então, acho que é importante eu começar, pelo menos, falando isso, né, que não é um ponto fechado, é um ponto em aberto, né, um ponto de discussão e de reflexão. Com certeza. Doutora Monique, como é tratado hoje, de
maneira geral, o tema da saúde do empregado dentro do ambiente de trabalho, considerando as questões que envolvem a legislação quanto à prática das empresas? Na verdade, a gente tem uma legislação. A nossa legislação, quando trata da própria saúde mental e saúde do meio ambiente laboral, ela começa na Constituição. A Constituição, a gente tem 2 pilares, o artigo 196, que fala do direito à saúde a todos. Depois a gente tem o artigo 225 da própria Constituição, que fala da necessidade do meio ambiente sadio, e o meio ambiente laboral, ele é um micro que está dentro desse macro meio ambiente geral, e a gente ainda tem o próprio artigo 7º da Constituição, que fala que o empregador é obrigado a minimizar os riscos dentro dessa empresa. E quando ele fala minimizar o risco dentro desse meio ambiente laboral, porque todo contrato de trabalho, a gente querendo ou não, ele exerce uma função social. Então, o empregador hoje, ele é responsável tanto pelo ambiente laboral sadio, que seriam os princípios da prevenção e precaução, como também ele tentar manter uma estrutura social. Não que ele tenha obrigações sociais públicas, de políticas públicas, mas ele tem que manter o mínimo necessário. E quando a gente vai para o tema álcool entorpecente, a própria CLT, no artigo 196, parágrafo 6º, ela traz como obrigatório exames periódicos. E dentro desses exames periódicos, certas categorias são obrigadas a fazer exame toxicológico, como, por exemplo, motorista de carteira C, D e E, outras profissões que põem em risco o terceiro. Então, na verdade, o empregador tem essa legislação. A gente tem também uma convenção da OIT 155, que fala sobre a saúde do trabalhador, não é só ausência de doença, é ter um ambiente laboral sadio. Então, hoje o empregador, ele tem que se adequar a essas regras. Houve uma mudança significativa na lei, que só vai passar a viger em maio de 2026, que é a mudança no que tange a NR1, que é obrigatório para todas as empresas, onde ela acrescenta um outro agente de risco. A gente sempre trabalhou com agente químico, físico, biológico, e agora entra o risco psicossocial, que é ligado à saúde mental. E quando a gente pensa no uso abusivo de entorpecente ou de álcool, ele cai dentro dessa nova roupagem, que o empregador vai ter que fazer todo um programa que a gente chama de gerenciamento de risco ocupacional, através de um documento que vai ser gerado de programa de risco ocupacional, onde ele vai ter que criar mecanismos para conter e adequar a empresa dentro desse sistema do que adoece esse trabalhador, né? Então, se ele tiver um número muito grande de afastamento, ou por álcool, ou por entorpecente, e hoje, inclusive, né, eu estava observando algumas demandas também da ludopatia, que são as pessoas que estão viciadas nas bets. Né? Hoje o INSS reconhece esse vício como adoecedor, então o empregador ele vai ter, embora alguns empregadores estão achando que vou fazer prova contra mim dentro da minha empresa, é pelo contrário, vai demonstrar que se alguma vez você for responsabilizado no ambiente laboral tóxico, você cumpriu as medidas adequadas para não deixar isso alarmar. E eu acho que é muito importante a gente pensar também que há duas situações de saúde mental. Há uma saúde mental individual, que a responsabilidade é da pessoa. Eu brinco com os alunos, né? Sinto muito sorry. A saúde mental individual é sua, camarada, é sua, do trabalhador. O empregador, ele é responsável por aquilo que a gente chama de uma saúde mental coletiva, com o ambiente organizacional, qual que é a cultura da empresa, qual que é a instituição dessa empresa, o que ela faz, a liderança, como que é o ambiente laboral, como são as metas, como são as métricas dessa empresa. Isso é responsabilidade do empregador, mas na verdade a saúde individual é responsabilidade de cada um dentro dessa empresa. Então, na verdade, eu acho que o empregador, ele começa a tomar consciência, o empregado também de forma mais transparente, porque quando aplicar a NR1, ele vai ser entrevistado, vai ser submetido a questionário. Grandes empresas, de repente, vão investir mais, até pelo poder econômico, numa capacitação de psicólogos dentro da própria
unidade. Para quê? Para captar onde que está errando, né? Porque o que acontece? O que a gente vê na prática, geralmente, os maiores erros são no exame admissional, porque muitas vezes a empresa já contrata uma pessoa adoecida, até porque a pessoa nunca vai ser tão sincera assim no exame admissional, e aí aproveita um admissional de marca X, né? E também um segundo problema é geralmente em audiência, quando vem o dono da empresa ou um gerente e escuta as audiências e fala, não é possível que a minha liderança faz isso. Ou seja, falta de capacidade dentro dessa liderança. Então, eu acho que vai ter uma mudança de norte aí, eu acho que fica mais transparente para todo mundo, vai aprimorar os canais de denúncia, compliance. Então, na verdade, pode ser visto isso daí como a NR1 pode ser vista simplesmente como uma virada de chave e ser muito boa para quem quiser tentar ter um ambiente laboral sadio, e eu acho que é inevitável, porque quando um problema se torna maior do que o esperado, ele não pode ser ignorado. Por quê? Porque eu falo isso? Porque a gente teve, do ano passado para cá, um aumento de quase 68% de números de benefícios previdenciários derivados de doenças ligadas à saúde mental. Aí aborda tudo, né? Depressão, ansiedade, burnout, transtorno de personalidade, dependência de álcool, dependência de droga. Ou seja, se aumenta o número do benefício, toda a sociedade perde, né? Perde o Estado, perde o próprio empregador, porque o contrato vai estar suspenso, ele vai ter que arrumar outro empregado para ficar no lugar. Então, assim, ninguém ganha. Então, quando o problema ficou maior, a gente tem que tentar buscar caminhos. Eu acho que a ANR, agora, se o empregador também não quiser, ele vai comprar um kit de internet com um coach, vai fazer o cumprimento dele no papel e acho que não vai resolver muito, porque a intenção, né? Assim, era um momento de virada de chave. É lógico que pequenas empresas, pequenos comércios, não vai ter essa obrigatoriedade de todos esses passos dentro desse programa, mas é importante também que a pequena empresa tenha essa noção de coisas que podem simplesmente ser alteradas, que deixam o ambiente laboral mais sadio para aquele trabalhador. Eu acho que a gente parecia que vinha de uma pandemia, parecia que a gente vinha para uma sociedade mais consciente do coletivo, e infelizmente a gente não está vendo isso. A gente está vendo crescer demais os números de adoecimento mental, o número de assédios, e assim vai, né? Infelizmente. Sim, com certeza. Em um cenário, né, dentro do que a gente está falando, em um cenário de aumento de casos de adoecimento mental e uso abusivo de substâncias, quais medidas preventivas as empresas podem adotar para promover um ambiente de trabalho saudável e acolhedor? Acho que já vem de encontro com essa... que a gente até falou, né? Eu acho que vai ser um momento de adaptação da NR1. Eu trouxe até um gráfico, eu vou pedir licença aqui para ler, para vocês saberem como que é crítico a questão da dependência química, e aí aborda também o álcool, né, dentro do ambiente laboral. 30% dos trabalhadores com dependência química são demitidos no primeiro ano de trabalho. Isso é uma pesquisa do IBGE. 70% dos funcionários afastados retornam ao trabalho após a reabilitação, ou seja, é um número grande que consegue voltar, tá? 80% das empresas, e aí a sua pergunta, não tem qualquer programa de apoio. 80% não tem. 40% das empresas oferecem apenas uma assistência psicológica. E segundo a OIT, cerca de 20 a 25% dos acidentes de trabalho no mundo, não é nem no Brasil, envolve pessoas que estavam sob efeito de álcool ou outras drogas, de modo que as ações de prevenção no ambiente de trabalho tornam-se imprescindível, porque é um número muito grande de acidente por culpa exclusiva daquela pessoa dependente químico. Então, é um dado muito alarmante. Então, acho que como que a empresa vai ter que reverter isso daí? Vai ter que, acho que a NR1 é uma virada de chave. Eu acho que se a empresa não tem condições ou não tem um programa de apoio, e esse apoio pode ser suporte psicológico, grupos de apoio, eu acho que é uma tendência as empresas começarem a constituir isso dentro do próprio ambiente laboral, né? As grandes empresas, algumas já têm, mas eu acho que era necessário, inclusive o próprio sindicato, vendo esse grande número de adoecimento mental, exigir que nas convenções coletivas, nos acordos coletivos, quando tivesse lógico, devidamente comprovado, com afastamento previdenciário,
que essa pessoa tivesse esse respaldo de apoio para conseguir retornar ao ambiente laboral, né? Mas eu acho que é um passo, né? É um passo que a legislação está dando, mas também não adianta se ninguém se comprometer, né, a cumprir essa legislação. Essa NR1 ela vai ter foco principal em algumas empresas que têm um maior adoecimento mental hoje, e se a gente compara os dados do INSS, batem também com o último relatório da Justiça do Trabalho, que são as pessoas que trabalham em banco, que são mais adoecem por saúde mental, pessoas que trabalham em operação de telemarketing, né? São chamados operadores de telemarketing, e o pessoal da área de saúde, sobretudo a enfermagem. Então, o foco principal da fiscalização vai ser essas 3 áreas, mas depois vai abranger os outros setores também. E muito importante, né, doutora? Porque se a gente parar para pensar um pouquinho, numa das doenças que estão presentes, que a senhora mencionou, que é o burnout, são exatamente esses 3 focos de áreas profissionais que geralmente têm tido a maior gama de números de casos. Né? E inclusive, né, minha posição é minoritária, eu não sei nem quem defende aqui no Rio, mas eu defendo o recorte de gênero, inclusive no burnout. O que é defender o recorte de gênero? É aplicar hoje uma legislação que é obrigatória desde 2023, que é o protocolo de gênero, e julgamento, né, com perspectiva de gênero. O que seria isso? A palavra daquela vítima, daquela pessoa que sofre burnout tem peso, se ela comprovar com indícios, não precisa de prova, e a gente faz a inversão do ônus da prova, ou seja, a empresa que vai ter que comprovar que lá é um ambiente sadio. Porque a gente sabe que é uma dificuldade muito grande dessa mulher, e aí por isso que eu acho que tem um recorde de gênero no burnout, sim, porque se você olhar o número de demandas ajuizadas e o número de benefícios concedidos na Previdência, é em torno de 60% mulher e 40% homem. Então, a gente tem um recorte, né, até pela divisão sexual do trabalho, até pela questão da função de cuidar as mulheres, né? E a gente está vendo também crescer um número muito grande de dependência química e álcool nas mulheres, coisa que então a gente não via, e geralmente acompanhado com alguma síndrome mental, ou depressão, ou próprio burnout, ou ansiedade, assim vai. Então acho que tem um recorte de gênero aí muito expressivo dentro do burnout. Com certeza. Ainda remanesce a possibilidade da justa causa por embriaguez no local de trabalho? Como a Justiça do Trabalho interpreta hoje esses casos? A CLT tem as hipóteses de dispensa por culpa do empregado. E lá no artigo 482 é a chamada justa causa, né? A famosa justa causa é quando o empregado comete uma falta grave. E nesse tem uma linha, a linha F, lá consta embriaguez habitual e eventual como possível de ser aplicado ao empregado. E aí o que acontece? Com o evoluir dos estudos da própria Previdência, reconhecendo a dependência química como doença, começou a se separar a própria linha F, porque quando ela fala em embriaguez habitual, seria aquela embriaguez do dependente. Por que habitual? Porque faz parte da vida dele aquele vício, né? E quando você fala em embriaguez eventual, seria aquela meio, vamos dizer assim, aquela embriaguez de um dia só, ou o empregado leva uma bebida para o local de trabalho, todos bebem e é vedado, ou põe em risco o terceiro num dia por um uso de uma bebida que não seja dependente. Então, o que acontece hoje? Quando a gente pensa na embriaguez habitual, a gente não está mais aplicando a Justiça do Trabalho a justa causa, porque entende que é um caso de saúde pública, o contrato fica suspenso e esse empregado, a empresa comunica, faz uma carta de comunicação ao INSS e ele, se tiver tudo devidamente comprovado, que é comprovado que ele é um dependente químico. Não basta apenas alegar, ele tem que comprovar que ele vem fazendo tratamento, que ele tem acompanhamento, ou ele participa de grupo de apoio, ele tem que ter uma prova que realmente ele tem consciência daquela dependência. E aí a gente não aplica a justa causa, reverte se o empregador já tiver dado e encaminha para a Previdência. Agora, se for uma embriaguez apenas eventual, ou seja, né, aquela brincadeirinha que eles falam dentro do ambiente laboral, aí realmente a justa causa geralmente é mantida, tá? E quando
for constatada a dependência química do empregado, qual deve ser o procedimento correto a ser adotado pelo empregador? Né? A primeira coisa, né? O empregador tem que ter ciência que aquele empregado está cometido com uma doença. Sim. Ele tendo ciência e aquela dependência foi incompatível com a capacidade laboral, ou seja, ele fica incapaz, como eu mencionei anteriormente, afasta para a Previdência. Mas o que acontece muitas vezes com esse empregador? Ou ele verifica que a pessoa que é dependente e já manda embora, porque é um problema a menos, vamos dizer assim. Sim. Ou quando ele retorna do benefício previdenciário, a primeira atitude é mandar embora, porque ele está de alta previdenciária. Esse empregado, essa doença não é decorrente do trabalho, então ela não causa aquilo que a gente chama de estabilidade. Então ele não tem uma estabilidade, mas hoje a doutrina evoluiu para quê? Se você conseguir comprovar que a sua dispensa não teve nenhuma motivação, quer dizer que ela foi pura e simplesmente derivada do problema da dependência. Então a gente enquadra como dispensa discriminatória através de uma lei geral 9.029 que trata de todos os tipos de discriminação dentro do ambiente laboral. Então você consegue fazer com esse empregado, muitas vezes retorne para essa empresa e consiga um novo benefício. Por que retorne se não estão querendo ele lá? Porque às vezes o emprego é necessário por causa de plano de saúde. E a gente sabe que a nossa saúde é muito precária. Então muitas vezes é importante aquele trabalhador voltar, não para voltar para o local de trabalho, voltar para ter direito ao plano de saúde, mas conseguir um novo benefício previdenciário. Ou muitas vezes, se o empregado não tiver qualquer possibilidade de retorno, é totalmente incompatível e também não conseguiu o benefício previdenciário, ele pode caracterizar a dispensa como discriminatória. Por que como discriminatória? Porque, na verdade, a gente tem uma súmula hoje do Tribunal Superior do Trabalho que é sobre portador de HIV. E lá fala que todo portador de HIV hoje não pode ser dispensado sem algum motivo. Porque acontecia isso, né? A primeira alta dele, ele era mandado embora, sem qualquer motivo. Lógico, gente, não é um passaporte para impunidade. Se a pessoa cometeu uma justa causa, uma falta grave, isso não se sustenta. Claro. Mas aí o que acontece? Essa súmula, ela fala, olha, para o empregador mandar embora tem que ter um motivo. O setor inteiro fechou. Todos dos setores foram mandados embora. Não é discriminatório. A empresa encerrou as atividades. Não é discriminatório. Sim. Agora, não dá para pensar aquele trabalhador que volta com uma doença estigmatizante e botar para fora da empresa. E aí a gente usa isso como referência, como analogia em todos os outros casos. Cardiopatia, câncer, dependente químico, né? Por quê? Porque são ainda, infelizmente, a nossa sociedade ainda trata todo o problema da saúde mental, do risco psicossocial como tabu. Então, foi uma evolução da jurisprudência para tratar esse pessoal que está ficando muito desprotegido. Sim. Lógico, ele cometeu uma falta grave, isso não vai sustentar, porque ele não tem estabilidade. Mas é importante as pessoas terem consciência que quando ela tem um emprego, né, quando ele retorna, e por que é tão... É importante ele retornar, porque muitas vezes fica afastado 6 meses, 1 ano, muitas vezes a tecnologia daquele local de trabalho modifica, porque hoje a IA está aí. Então é importante ele voltar para ele ter chance de voltar para o mercado, Sim. ter uma qualificação, ter um treinamento e depois, se for o caso, até seguir para um outro emprego. Então é importante fazer esse retorno dele com essa readaptação. Mas, doutora, fica difícil, às vezes, toda essa comprovação. A gente percebe, às vezes, funcionário que tem algum problema e aí ele sente que ele vai ser dispensado por qualidade do serviço e aí ele consegue, às vezes, algo que comprove que ele está com algum burnout, então, ou qualquer doença mental. Não, mas tudo isso passa então, na perícia, na justiça, falar, tá? Ele tem que ter um indício de prova, mas nada é deferido sem... ele vai passar por uma perícia médica na Justiça do Trabalho também. Embora ele passe na Previdência, ele vai passar também na Justiça do Trabalho. Não basta alegar qualquer um fala qualquer coisa, tanto o empregado como o empregador. Né? Da mesma forma, se o empregado realmente não tiver comprovação nenhuma da dependência química, vai ser dada até uma justa causa, então ele vai sair sem nada, né? Então, na verdade, tudo isso é devidamente comprovado. Se for dependente química, vai passar com a perícia médica, né? Para poder analisar o histórico daquele empregado dentro daquele local de trabalho, né? Sim, com certeza. Nunca vai ser baseado somente no relato da situação. De um ou de outro. Exatamente. Quais
quais são os direitos de um empregado com dependência química devidamente comprovada e ele possui algum tipo de estabilidade no ambiente de trabalho? Eu falei, né, até antecipei um pouquinho, na verdade, estabilidade ele não tem. Ele tem uma proteção durante a suspensão contratual, porque quando ele consegue o benefício previdenciário, que hoje a gente chama de incapacidade temporária, mas é o antigo auxílio-doença, então nesse período ele não pode ser mandado embora, e se ele retorna, vamos supor, no dia seguinte já é mandado embora, por mais que não tenha estabilidade, a justiça entende que foi discriminatória porque não teve nem tempo de ser avaliado como que ele voltou para o trabalho, nem a qualidade objetiva, nem a qualidade subjetiva desse trabalho de retorno. Então ela entende que é discriminatório e pode gerar até um dano moral. E a própria... Tem uma lei que eu até anotei aqui para a gente poder comentar um pouquinho, que é 13.840 de 2019, que ela trata desses direitos dos dependentes químicos e faz esse alerta para que aquelas empresas tenham cuidado na dispensa. Não cria uma estabilidade, mas tem um cuidado maior nessa dispensa. Se for dispensar, que tem uma motivação. Por quê? Senão pode gerar uma indenização por danos morais justamente por essa doença estigmatizante, né? Porque ainda é tratada como um tabu. E hoje os empregadores também convivem com uma lei de proteção de dados. E quando a gente fala em saúde, saúde é aquilo que a gente chama de um dado sensível. Então, quando você tem um dado sensível, esse dado, por exemplo, não pode ser divulgado, a empresa não pode expor esse trabalhador em reuniões, por exemplo, dizer, tá afastado porque é dependente. Não, tem que ficar tudo como se fosse numa pasta, vamos dizer assim, ou no arquivinho sigiloso. Por quê? Porque é um dado sensível daquele trabalhador, né? Então, na verdade, hoje a empresa tem que ter uma cautela maior. Com certeza. E quais são, doutora, os direitos de um... Eu acabei de falar essa pergunta. Algumas empresas optam por realizar testes de bafômetro ou exames toxicológicos no ambiente de trabalho. Isso é permitido pela legislação? Quais cuidados devem ser observados? Né? Quando a gente pensa nessas questões, a primeira coisa, né, que passa na cabeça, será que todo empregador pode exigir isso? Segundo, será que o empregado pode recusar? Né? Porque, né, direito à intimidade, privacidade, e também se é viável isso na justiça, ou se o empregador se fizer, tem algum tipo de condenação por reparação, por violação da intimidade, ou do próprio dado sensível que nós falamos aqui, que é o direito à saúde. Como que está isso na justiça, né? A matéria ainda hoje é um pouco controvertida, a questão do bafômetro. Nós temos várias decisões do próprio Tribunal Superior do Trabalho entendendo da viabilidade, mas para ter a viabilidade do bafômetro teria que ter certos requisitos, né? Primeiro, esse exame tem que ser impessoal, ou seja, ou ela faz para todos da empresa, ou ela faz de forma muito aleatória por sorteio, sem ter marcação de funcionários e setores. Segundo, a empresa tem que ter uma atividade de risco que justifique esse exame, né? Então, são empresas que lidam com atividade de risco acentuado, que a gente chama, né? Que causa perigo para o próprio trabalhador e para a própria empresa. Seriam aquelas empresas que estariam enquadradas no próprio Código Civil, no artigo 927, parágrafo único, que são atividades de risco. E o empregado tem o direito de informação, ou seja, quando ele for admitido no próprio contrato de admissão, na ficha de registro, ele ter ciência que toda vez que ele for para o local de trabalho, ou ele vai passar sempre por esse teste do bafômetro, ou ele vai passar de forma aleatória, eventualmente, ou por sorteio, ou por área, ou por equipe. Então, nesses casos, o TST tem admitido a validade. Quando que ele não tem admitido a validade? Primeiro, quando é feito a instituição desse bafômetro sem qualquer conhecimento do funcionário. Segundo, quando é feito sem qualquer justificativa, porque a função, mesmo que ele estiver alcoolizado ou estiver sobre condição de substância entorpecente, ele não vai alterar a produção dele no trabalho. Então, assim, tem que ter uma cautela tanto do empregador para exigir ou não esse teste do bafômetro. E o mesmo acontece com o exame toxicológico. A legislação já admite, né? Eu falei anteriormente, o artigo 168
8, parágrafo 6º do motorista. Agora, tem certas profissões, certos tipos de concurso público que exigem o exame toxicológico, tem atividades muitas vezes ligadas com segurança pública, que também exige esse teste. Então, eu acho que a gente tem que, dentro daquele conceito de razoabilidade, proporcionalidade, ver o que é adequado ou não para exigir esse teste. Então, eu entendo assim, se há um risco para terceiro e a atividade é de risco, eu já acho que já está, na minha opinião pessoal, já está justificado a utilização do bafômetro, porque aí você está prevenindo um risco futuro dentro do local de trabalho. Mesmo que não tenha sido avisado na contratação? Não, eu acho que o ideal é que seja avisado na contratação e se for implementado pós-contratação, porque às vezes acontece, tem contratos muito longos, que nem tinha bafômetro. Então, o que eu acho que o empregador vai ter que fazer? Ou uma reunião, ou uma convocação, ou uma circular, um ato normativo que dê ciência para todos. Exatamente. Sabe aquela coisa? Sorria se está sendo filmado, que a gente vê em loja? Então, olha, a partir de agora vocês estão tomando ciência, né, que vai ter um teste, isso é por causa de segurança, mas não é qualquer área, é uma área de risco, uma área que põe em risco terceiro, é que realmente seja necessário, porque se não for, o empregador vai acabar sendo penalizado na Justiça do Trabalho por violar a intimidade, a privacidade desse trabalhador, né, expor um dado sensível e pode ser responsabilizada por danos morais. Então, ela tem que sopejar essa proporcionalidade, essa razoabilidade, o que é viável naquele setor, ter ou não, né? Qual o custo e benefício desse bafômetro? Se ele não tiver ganho nenhum, né? Então não adiantou nada, então é desnecessário. Agora, se realmente evitar acidentes futuros, for uma área de risco muito grande, tá verificando que naquela área tá tendo reincidência de acidentes e doença, ou afastamento muito grande de dependente químico, eu acho que surge o alerta e a NR1 capta esse dado através do PGR, né? Se for sério, que se for fazer mesmo gerenciamento de risco ocupacional, vai acompanhar quantos estão adoentados, quantos estão no INSS, quais são as doenças, será que isso tem a ver com o trabalho ou não? Então, acho que ele consegue mapear e ver, por exemplo, se é necessário naquele local ter um teste, por exemplo, de bafômetro dentro da empresa. Mas muitas vezes, doutora, não vai colocar em risco a própria pessoa, nem terceiros, mas prejudica o rendimento no trabalho. E aí, nesse caso, não se encaixa? Eu acho que não encaixa. Eu acho que vai cair pela doutrina e a jurisprudência tem hoje, vai ser como invasão de privacidade e vai acabar gerando dano moral para esse empregador. Ele tem que comprovar que é necessário, indispensável, atividade de risco, né? Que uma atividade, por exemplo, uma conduta por negligência, imprudência, imperícia pode colocar risco de vida de terceiro, ou seja, para justificar essa invasão dessa esfera individual. Até porque o empregador, quando ele coloca o bafômetro, é para ser feito o exame, né? Não é igual um exame de bafômetro da pessoa comum que ela vai falar, não vou soprar. Né? O empregado, como ele está dentro desse poder diretivo do empregador, ele não vai ter escolha, ele vai ter que chegar e vai ter que soprar. Porque se ele não soprar, o empregador vai acabar dando uma gradação de pena para ele, né? Primeiro uma advertência, depois uma suspensão e depois a justa causa, porque ele não está seguindo o quê? As normativas da empresa. Qual a normativa? O teste, que seria tipo uma como se fosse uma batida de ponto, né? O empregado vai ter que fazer o bafômetro, bater o ponto, fazer o bafômetro. Então, se ele não bate o ponto, ele vai ser advertido, depois ele vai ser suspenso, depois ele vai ser, da mesma forma, o uso de EPI. Né? Se ele não coloca, tá pondo em risco ele, a equipe, então ele vai ser primeiro advertido, né, que a gente fala de gradação na pena, depois suspende, depois justa causa. Então, acho que, na verdade, tem que ser muito necessário para não ter esse risco de não feitura e consciência, né, daquele trabalhador da necessidade de fazer esse teste. Em resumo, diante do que a gente está conversando, né, eu sou nutricionista, né, eu tô aqui hoje como, né, entrevistadora, mas a gente entende que essa normativa que entra em vigor em maio, ela, então, é a grande resposta. Se as empresas realmente levarem ela a sério, ela é a grande resposta, porque você não pode dispensar, não por justa causa, por conta da dependência e na
né? E assim, o que você só... Parece que, usando uma expressão muito simplista, né? Muito simplória, você tá empurrando ela para piorar nessa dependência, nessa doença, que é uma doença. Se você cobra um teste só porque a pessoa não tá rendendo no trabalho, às vezes, né? O trabalho não tá sendo feito. Sobrecarrega o colega, o trabalho fica sem estar feito. Então, talvez esse acompanhamento psicológico, essa questão da saúde mental, é o que ele precisa, o empregador precisa investir nisso para que ele tenha, de fato, alguém que esteja dando um rendimento, alguém que esteja se melhorando de uma doença ou controlando, já que a dependência é uma doença que não tem cura, né? Ou esteja ali, que eles chamam de limpo, né? Para poder estar rendendo melhor e melhorando a sua saúde, né? Não consigo enxergar outra opção. Na verdade, eu acho que é uma mudança de mentalidade. Sim, e a lei isso. até que foi muito pioneira, embora a gente enfrentou essa suspensão para maio, com muito viés, né? Assim, vamos dizer assim, de interrogação. Porque a lei não é clara, a NR1. Porque a NR1 está incompleta, precisa, né? A gente ouviu esse discurso para essa suspensão. E eu fico até, me entristece falando isso, dessa suspensão, porque, na verdade, aonde a lei não fala é porque cada empregador precisa achar seu caminho. Por exemplo, a maioria das empresas trabalham com um certo tipo de questionários. Para quê? Para que o empregado, até questionários anônimos, que você não coloca um nome, pelo aquele Google Form, para não ter identificação. Mas vamos lá. Empresas com empregados com baixa qualificação. Isso não é um desmérito, não é demérito isso, mas acontece que tem locais que a pessoa não consegue nem ter um entendimento suficiente para interpretar o que é aquela pergunta que é retirada daquele ambiente laboral. Então, será que para esse empregador não seria mais útil, ao invés de um questionário pré-fabricado, pré-moldado, não era melhor fazer um treinamento, uma roda de conversa, levar um palestrante ou um psicólogo, fazer rodas de exercícios? Às vezes ia render muito mais no que tange a saúde mental. Então, a lei, na verdade, ela não é incompleta. Ouvi falar muito também, a NR1 agora está inventando. Não, gente, já tinha a ergonomia desde a NR17. O que é ergonomia? É a ciência do trabalho. Lá a gente tem 3 viés. A ergonomia física, que todo mundo fala. O que é ergonomia física? É postura, cadeira adequada, a luz, né? Isso é ergonomia física. Mas lá, desde a NR17, a gente tem a ergonomia cognitiva e comportamental. Quando você pega a ergonomia cognitiva, é justamente sobre métodos de trabalho. E a comportamental são as avaliações, os rendimentos, a liderança. Então, a gente já sempre teve, só que precisou de vir uma NR1 específica, né? Para implementar como obrigatória aquilo que já estava lá na NR17, que trata de ergonomia de forma geral. E aí a gente ainda tem a NR37, que é do pessoal de plataforma de petróleo, embora seja específico para ele, que já sempre teve lá os conceitos de risco psicossocial. Então lá ela vem descrevendo essa estafa no trabalho, a insegurança salarial, né? A questão da meta abusiva, né? Porque ficam em espaços confinados. Então, você tem todo um arcabouço ali. Então, quando fala que não tem condição de implementar a NR1, não é bem que não tem condição. Está tudo lá. Falta a pessoa se conscientizar que isso é um bem para a empresa e é um bem para o trabalhador. Só ganha. Só que eles não estão com essa visão ainda. Eles estão com a visão que é mais um gasto, que é mais um ato burocrático, né? Que eles têm que implementar. Então, eles não conseguiram enxergar ainda que quando há adoecimento, todo mundo perde. Não tem ganhador. Né? Acho que eles não conseguiram chegar nisso ainda. Legal. E, doutora, como podemos pensar, né, em enfrentar o adoecimento no local de trabalho de forma que seja eficiente, mas também de um olhar respeitoso e humanizado?
Eu acho que isso que a gente até está comentando aqui, uma mudança de cultura mesmo, acho que é cultural, eu acho que com o tempo a gente vai conseguir, né? Quando eu pensei um pouco para falar aqui, eu me lembrei, né? Aí não foi coincidência, não foi sincronicidade, eu fui pesquisar. Tem um filme chamado Druk, Mais Uma Rodada, ficou bem conhecido no Oscar passado aí, que ele faz um experimento. E eu achei muito interessante, que são 4 professores que começam a utilizar álcool durante o horário de trabalho para dar aquele up e anotar, né, exatamente quanto de álcool está no sangue, se a aula dele melhorou, porque ele estava naquela fase, naquela meia-idade, casamento ruim, trabalho ruim, tédio, monotonia, e aí eles começam no álcool e eles começam a melhorar muito, tipo, os alunos falam, nossa, mas que aula! E tá todo mundo lá, né? E aí é muito interessante o filme, que aí só que depois começa esses professores ficarem viciados e aí começa o rendimento cair. Sim. Né? Porque fica incompatível. Então, acho que é interessante, esse filme mostra muita coisa pra gente, né? Porque ele mostra como que a gente ainda encara a bebida como um tabu, sim, né? E por incrível que pareça, o nosso maior número de afastamento de contrato de trabalho, pelo menos registrado, não é por substância entorpecente, sim, é o álcool. Aí assusta porque, por ser uma droga, né, legalizada, lícita, e como que tem um número alarmante. Então, o nosso, né, se fosse botar numa escala, o que mais tem é do álcool, né? E as pessoas, às vezes, são dependentes e elas não têm consciência da dependência. Eu acho que também é um trabalho de conscientização pessoal. E, às vezes, eu vejo em audiência, né, as pessoas não querendo, são dependentes e não querem se assumir a condição de dependentes, entendeu? A própria pessoa. Sendo que ela vai ter muito mais benesses sendo dependente, né? Benesses que eu digo assim, vão ter mais direitos no que tange a suspensão do contrato, caminhamento previdenciário, mas ela mesma não tem consciência daquele vício. Então, acho que parte de um processo de conscientização. Como que a gente muda isso? É cultural. Muda a pessoa, tem que mudar a empresa, tem que botar o empregador. As pessoas também têm que ter consciência que o trabalho, né? Eu falo muito isso para aluno meu. A gente tem que pensar que se o trabalho fosse bom, ele não vinha da palavra tripalho, né? Que tripalho era um instrumento de tortura. E aí eu falo, as pessoas estão confundindo o trabalho com felicidade, né? O trabalho é cansativo, o trabalho pode ser fonte de prazer, mas o trabalho fica entre o prazer e o sofrimento da mesma forma. Então, acho que as pessoas não estão ainda parando para perceber que a saúde mental individual é uma responsabilidade dela. Muitas vezes a gente se define pelo nosso trabalho, infelizmente. Eu queria ser definido pelo aquilo que eu sou, não pelo aquilo que eu faço. Sim. Mas acaba que, né, a gente é definido pelo aquilo que a gente faz na nossa sociedade. Então, eu acho que isso pesa, né? E quando você tem o dependente, eu acho que isso é pesado para o dependente, essa questão do trabalho. E eu acho que esse filme, ele mostra isso, né? Como você não pode cair nessas prisões da dependência, porque depois, para fazer a linha de volta ou manter, é muito difícil, até a recolocação no mercado de trabalho, porque cria um estigma, né? Cria dentro da empresa, né? Por mais que ela tenha todo o cuidado de colocar em sigilo, né? Sempre tem esses comentários, essa divulgação e uma forma certa de preconceito, tabu e discriminação no local de trabalho. Nós tivemos aqui em uma entrevista a esposa de um dependente e ela fala que, né, algumas vezes ele chegava em casa e estava sempre muito alterado e ela achava que era só bebida e depois viu que tinha, né, outras substâncias, ele usava outros tipos de droga, mas em um dos momentos que ele foi, né, chamar a ambulância, e porque ele teve uma overdose, e a médica chegou e falou, né, explicando as coisas, falou assim, então, a gente tem que ver a questão que, né, o seu marido é dependente químico. Ela disse que ficou olhando, ela falou assim, aquilo pra ele, olha só, o tempo que ela sofria com aquilo, o quanto aquilo estava destruindo a vida, o casamento, a questão dos filhos pequenos. E aí, quando a médica vira e fala que o marido era dependente, ela, não, ele não bebe todo dia? Bebe. Acho que não é tão todo dia, mas assim, bebe bastante. Sabe aquilo que acho que a pessoa nunca parou para pensar? Então tem muito isso. Quando eles recebem, tanto ele quanto a família, a questão de dependente químico tem um peso muito grande e eles ficam, né, acho que para tentar acreditar
igual você falou, mesmo que talvez fosse muito melhor para eles aceitarem a condição de dependente químico, eles vão ser muito mais acolhidos em todos os sentidos, de legislação, Mas é de porque ser por causa do tabu. São, como falar se fosse assim, um estigma. Meu marido é um dependente químico, se a pessoa fala pesa. Assim, pesa. E, por exemplo, se você fala no local de trabalho, eu estou doente, eu descobri uma doença, um problema de coração, um problema cardíaco, até um câncer. Eu descobri que eu sou um dependente químico, eu preciso de tratamento. Eu descobri que eu tenho depressão, né? Então, a gente precisa quebrar esses tabus, né? E encarar como uma doença. Ponto. O próprio INSS já encara como doença, né? O vício do jogo, o vício do álcool, o vício dos entorpecentes. Então, a gente tem que parar e começar a ver a realidade, né, como doença. Então, acho que isso aí vira uma chave. Sim, e a dependência do álcool, né, dentro de todos os estudos que eu realizo, ele é notoriamente comprovado que é a dependência mais difícil de ser aderida pelos alcoolistas, bem como a mais difícil de ser tratada, por conta da real percepção que o dependente precisa ter de que aquele hábito foi se tornando realmente um vício, e esse vício o levou a uma situação de adoecimento e ele não consegue perceber dessa forma. Então, entra novamente em cima dos tabus, que a gente ainda precisa trabalhar esse rompimento desses tabus para que muitas pessoas que estão na nossa sociedade consigam se tratar da dependência do álcool. Né? Verdade. Existe, do ponto de vista jurídico, alguma obrigação das empresas em promover programas de prevenção e tratamento para a dependência química e outras condições que afetam a saúde do trabalhador? Obrigação hoje a gente não tem. As empresas fazem esse suporte, seja terapêutico, né? Ou de medicação, de forma mera liberalidade. Eu acho que acho que uma tendência, eu acho que se a NR1 decolar da saúde mental, eu acho que de repente vão começar a ter uma pressão social através dos instrumentos normativos que eu falei anteriormente, a convenção coletiva, acordo coletivo, prevê alguma coisa para ter esse suporte de tratamento. Eu acho que a gente está passando, né, por uma transição, porque esse problema está muito grande, então agora a gente vai ter que criar caminhos, e como todo mundo perde, acho que as pessoas vão ter que se unir para tentar resolver esse problema da saúde mental, né? O judiciário com esse olhar mais humanizado, mas o empregador também com um olhar mais na pessoa, centrada na pessoa, para tentar buscar uma solução conjunta, né? Tentar acomodar aquela pessoa de novo dentro desse emprego, né? Que é tão essencial para a sua sobrevivência, né? Porque a gente já está falando que a pessoa, quando ela, né, perde, né, o emprego, a família, então ela precisa desse suporte para poder retornar, né? Com certeza. Doutora, no seu ponto de vista, como projetos sociais, como por exemplo nosso Circuito pela Vida, podem vir a contribuir para diminuir casos da dependência química que afetam o ambiente de trabalho? Eu acho que é muito importante. Eu acho que todos os projetos deveriam ser maciçamente. Eu acho que as empresas tinham até que procurar os projetos para fazer parcerias mesmo, já que ela não tem condição de montar toda uma estrutura dentro da sua empresa. Eu acho que tinha que ter alguma ação, né, ou aí de política pública, porque eu brinco, o judiciário, nós somos inertes, a gente só vem para nós quando já entornou, quando o caldo já virou, né? O problema já foi criado, então o judiciário, ele só age através de uma demanda, né? Ele responde uma demanda da sociedade que não foi resolvida de forma individual entre os indivíduos e vai para o Poder Judiciário, né? Então, na verdade, eu acho que a gente tem que começar a criar ter essa consciência de parcerias, de projeto. Eu acho que a primeira coisa parte pela conscientização. Conhecer, ter informação. Eu acho que o primeiro ponto é a informação. Até para a pessoa poder se adequar e saber que realmente ela é um dependente ou não. Saber que ela tem caminho. Saber que tem uma empresa que vai recebê-lo de volta quando ela acabar um tratamento. Ter aquela segurança. Eu posso voltar, né? Eu posso ser o que eu era. Eu acho que é esse que é o resgate desses projetos sociais. Trazer essa esperança para a pessoa ter condição de voltar para o mercado de trabalho, que hoje é tão concorrido, tão saturado, né? E assim vai. Com certeza. Doutora Monique, gostaria de agradecer imensamente esse compartilhamento de informações
tão importantes que a senhora fez conosco, mostrando como a Justiça do Trabalho pode atuar de uma forma preventiva sobre o tema relacionado à dependência química. E gostaria também que você pudesse compartilhar aqui conosco, né, os convites para as suas palestras que já estão agendadas agora para o decorrer do mês de agosto. Tá. Eu quero agradecer novamente a vocês, né, pelo carinho de me receber aqui, tentar ser uma fonte de informação, que eu acho que é nosso dever, né, não como magistrado, mas como cidadão. Acho que todo cidadão que tiver uma possibilidade de falar alguma coisa que tem, pelo menos que uma pessoa que escutou some alguma coisa, acho que minha fala já foi ouvida, né, e eu também sou professor tem essa mania mesmo, né, e deixar 2 convites, né. O primeiro é que a gente vai ter uma palestra totalmente graciosa na OAB Barra Mansa, dia 21 de agosto. Eu vou estar falando sobre a NR1 nos aspectos trabalhistas e vai me acompanhar também um perito judicial para falar mais sobre a parte técnica dessa NR1. É um evento totalmente gracioso, tá? Só pedem inscrição na OAB de Barra Mansa pelo telefone por causa de cadeiras em auditório, tá? Para saber o local. E no dia 25 de agosto, às 19 horas, 7 horas da noite, no LFG Volta Redonda, a gente vai fazer a palestra Mulher Não é Slogan. Eu e a Isabela. A Isabela vai falar um pouquinho sobre saúde mental, eu vou falar um pouquinho sobre burnout. A gente vai fazer esse evento porque agosto é o agosto lilás, né? O agosto comemora a luta contra a violência de todas as formas contra a mulher, sobretudo a violência doméstica. Foi aniversário da própria Lei Maria da Penha. Então a gente vai aproveitar e fazer uma ação social, que é o projeto do Curumim. Então todo mundo que participar nessa segunda palestra, 25/8, a gente vai reverter uma caixinha de leite para o projeto Curumim, que necessita tanto desse apoio da sociedade, né? Nós estaremos, né, Angélica? Então espero vocês lá. Estaremos. E para finalizar, né, a palavra, se eu quero fazer um fechamento, aí também é sincrônico. No mês de junho eu li um livro sobre dependência química e que esse autor já me destabiliza. Eu falo que tem autores que atravessam a gente. Eu gosto de coisas que me atravessam. Nem que seja para me incomodar. Se faço uma leitura e me incomoda, me atravessou. Nem que eu não goste, mas me atravessou de alguma forma. Esse livro, esse autor, ele me atravessa muito. Ele é um autor muito jovem, ele é da França, chama Edouard Louis. Aí quem quiser depois pesquisar, ele tem um livro, o último livro dele mais recente, chama O Desabamento. Ele conta a história do irmão dependente químico e ele conta, a primeira frase do livro já é impactante: quando meu irmão morreu eu não senti nada. E ele começa a descrever um retrato real, cruel, sobre o que é lidar com o dependente químico, como que é cruel com a família, como que é cruel com o próprio dependente, como a sociedade o engoliu. Ele fala muito isso nesse livro, ele traz uma crítica social muito grande. E nesse livro, esse irmão não tem rosto, não tem nome, a gente não vai saber, né, o rosto desse irmão, esse nome. E eu acho que ele fala uma coisa muito importante nesse livro. Ele fala que tem vivências que a gente não pode evitar. Então, quem passa por esse problema, não adianta pensar, por que eu entrei? O si, né? O danado do si. Eu acho que esse livro, ele faz uma aula que ele fala o seguinte: agora a gente só pode narrar. Então, eu espero que todo mundo que esteja passando por esse problema, né, ponha isso na cabeça. O que passou, passou. Não põe um si. O que passou, a gente só pode narrar. E que se narre de uma forma diferente daqui para frente. Então, acho que é isso que a gente espera, né, nesse bate-papo de hoje. E que busquem também, né, doutora, ajuda, por né? instituições que possam dar a ajuda necessária, tanto para o dependente quanto para os codependentes, né, que necessitam de tanta ajuda quanto os nossos adictos. Que essa conversa inspire empresas, trabalhadores e toda a sociedade a olharem para a saúde mental e a dependência química de uma forma responsável. E você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, obrigada, doutora Monique. Continue com a gente no Circuito pela Vida. Até o próximo episódio. Até lá. Até lá.